Você já se perguntou como que o surdo aprende Libras? E se você fosse aprender Libras, será que seria da mesma forma que ele aprende? Isso é totalmente diferente. A criança surda ou o surdo já mais adulto, ele aprende Libras num formato, e o ouvinte que quer fazer um curso de Libras é uma outra proposta. O que eu tenho aqui para compartilhar com você é as experiências que nós temos aqui dentro da instituição, tanto nos cursos de Libras para o ensino da língua, quanto para as crianças que são diagnosticadas com surdez desde pequenas, ou alguns surdos que se mudam para cá, que nunca tiveram contato, que ainda não têm uma comunicação. Então nós temos os dois campos de ensino da língua de sinais e eles são totalmente diferentes. A única coisa que tem em comum é que nós precisamos de experiências visuais. Então o surdo, ele precisa de uma associação visual, seja uma imagem ou uma vivência, e o ouvinte também. Não podemos ficar presos na língua portuguesa para aprender a Libras. Apesar do surdo ter o português como uma segunda língua para sua alfabetização, isso não tem relação nenhuma quando você vai aprender a língua. Vou explicar melhor para vocês. A criança surda, ela passa por 5 estágios de aquisição de linguagem. É um desenvolvimento que acontece lentamente até a adolescência. Então ela vai se tornar fluente dentro da sua língua de sinais quando ela tem cerca de 11, 12 anos de idade. Isso considerando que ela foi estimulada desde bebezinha de colo. Isso demanda muitos anos. Então não adianta você querer fazer um curso de Libras e ser fluente em 3 meses. Você precisa se adequar à língua e principalmente ter a vivência dessa língua. A criança surda, ela começa a receber estímulos da língua de sinais dentro da nossa realidade quando ela já tem cerca de 4 anos. É muito difícil por conta de diagnósticos. Leva um tempo para a criança ser diagnosticada com surdez, para identificar a sua surdez profunda, principalmente, para que ela tenha contato com a língua de sinais e aí sim comece a se comunicar. A comunicação leva muitos anos. Nem se fale se for uma interpretação em Libras. Não significa que ter um intérprete num ambiente e fazer Libras, aquela criança vai compreender, porque ela ainda está adquirindo a língua. Isso leva muito tempo. Se você tem intenção de fazer um curso de Libras, de se tornar um intérprete com especialidade na língua, ou se tornar intérprete de Libras especificamente, tenha em mente que isso é um processo que demanda tempo, esforço, muito estudo e imersão na língua de sinais. Vou compartilhar com vocês também a questão da aquisição, que são vias diferentes e como? Diferente quanto? Nós temos o ensino da Libras dentro de cursos de Libras por campos semânticos, ou seja, você vai aprender primeiro sinais de alimentos, depois sinais de animais. E isso é muito complicado, porque a hora que você tenta colocar tudo isso ao mesmo tempo, não vai funcionar. A sua mente vai ficar buscando um monte de sinais totalmente confusos na sua mente e você vai travar na hora de sinalizar. Eu te aconselho que você estude por expressões. Então, o que você quer dizer? E aí sim, você aprenda os sinais que compõem aquela expressão num todo. Vou te explicar o porquê disso. A Libras, ela tem uma estrutura gramatical diferente do português. Enquanto no português nós temos a estrutura base, sujeito, verbo, objeto, na Libras nós temos cerca de 3 variações. Sujeito, verbo, objeto, verbo, sujeito, verbo, objeto, sujeito. Tudo depende de como você está falando. Não significa que você precisa memorizar isso, saber quando usa cada coisa, não é isso. Você precisa ter em mente que nem sempre seguir o sinal da Libras com a palavra que você quer dizer no português vai funcionar. Nós temos um repertório de sinais suficiente para uma quantidade de palavras do português, porém nem todas as palavras do português têm um sinal, porque a língua ela é visoespacial, ou seja, ela usa o espaço e usa expressões faciais e corporais que substituem uma palavra. Então nem sempre eu preciso fazer um sinal para eu substituir o significado do que eu quero dizer.
Às vezes eu consigo usar um movimento, consigo usar uma expressão ou o corpo e já substituo totalmente o que eu queria dizer no português. Toda vez que você tenta seguir o que você quer dizer, as palavras que você está pensando com um sinal, isso vira uma confusão para você, que não vai conseguir ter um desenvolvimento bom na língua, e uma confusão para o surdo que está tentando te entender. A Libras, ela é visoespacial, ela depende de um conceito visual, de uma associação visual para aprendizagem, de uma associação visual quando você transfere para os sinais e do espaço, que substitui parte da gramática do português. Se você tem intenção de fazer o curso de Libras, já pensou em algum momento sobre isso, eu convido você a se inscrever e participar do nosso curso de Libras. Vou exemplificar para você como que acontece essa compreensão da criança surda e da criança ouvinte, ou de um adulto surdo e de um adulto ouvinte. Como ouvintes, nós temos experiências auditivas e fazemos associações com o meio. Isso vai dando uma construção de linguagem e transformando isso em habilidades comunicativas. Já para a criança surda, ela precisa de experiências visuais. Então ela vai passar por um processo de associação de um objeto para um sinal. Então você vai dando significado através do que ela visualiza, do que ela sente, e só depois nós conseguimos trazer as compreensões abstratas. Já para a criança ouvinte, que tem acesso ao som, já fez uma codificação durante 1 ano de idade, 2 anos, isso se torna mais fácil. Então, o desenvolvimento dentro da língua para quesito de comunicação, a criança surda vai demandar um tempo maior do que a criança ouvinte, e isso é normal. Elas estão dentro dos seus estágios de desenvolvimento de aquisição de linguagem. E se você quiser saber mais sobre isso, sobre surdez, sobre desenvolvimento e aquisição de linguagem, assine o nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais e eu te espero nos próximos vídeos.